Aproveitando o gancho, porque assim, eu sou também da área da saúde, como vocês sabem, né? Eu sou farmacêutico também, e vocês tocaram no assunto com relação assim, à dificuldade de comunicação, né, do cliente com o profissional. Muitas das vezes, a falta de comunicação ou a dificuldade que fazem com que vocês, né, Vinícius? Até porque vocês também não atendem com jaleco. Não atendo. É pelo mesmo motivo que Sim, o Dr. sim. Rafael, correto? Sim. O Pra melhor- ambiente, alguma limitação técnica também, o jaleco atrapalha um pouco no que eu tenho proposta como fisioterapia, entendeu? Sim, e comigo, enquanto farmacêutico, acontece a mesma coisa. Por exemplo, lá o cliente, paciente, chega na farmácia e lá ele quer ter a consulta, tirar todas as dúvidas que eles deveriam tirar com o médico, com o profissional médico. Porque realmente existe essa barreira. Sim. Existe um bloqueio e muito por conta, assim, o jaleco também, né, faz parte. Tem um peso. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, eu quero saber o seguinte, né? Como são profissões, todas as nossas profissões, tanto a minha enquanto farmacêutico e a de vocês enquanto fisioterapeutas, a gente acaba tendo que lidar com pacientes que em algum momento foi atendido, passou pela mão de um profissional médico. Aí eu vou começar pelo Dr. Rafael Paixão. Você já teve algum episódio de divergência com relação a tratamento de um paciente? Por exemplo, um paciente que chegou até você, tendo que fazer uma fisioterapia, e a orientação que ele teve com o profissional médico foi totalmente diferente do que você entende ou não precisa ser totalmente diferente, mas parcialmente diferente, e aí acabou tendo uma divergência entre a orientação médica e a sua orientação enquanto fisioterapeuta. Você já passou por algum cenário assim? Então, às vezes acontece uma coisa que é até bem comum. Chegar um cliente com um encaminhamento para fisioterapia, com a prescrição Do que fazer. Rapidinho, essa pergunta eu vou fazer para você também, então já pode trazer a sua memória aí se você já passou por algum caso parecido. E o que acontece? O cliente, ele acha que o profissional fisioterapeuta tem que fazer o que o médico prescreveu, sendo que o profissional médico, ele não pode prescrever fisioterapia, visto que ele não é um fisioterapeuta. A conduta do fisioterapeuta vai ser sempre administrada e realizada pelo profissional fisioterapeuta, certo? Ele vai ser o profissional habilitado a ver quantos atendimentos serão realizados e quando o nosso cliente vai ter alta. Fora isso, ele não tem, ele pode encaminhar, como a gente também vai encaminhar ao médico, ao nutricionista, ao farmacêutico, ao psicólogo. E muita gente esquece que o profissional fisioterapeuta, assim como o médico, é profissional de primeiro atendimento ali com o cliente. Ele sentiu uma dor, não necessariamente ele precisa procurar um médico, ele pode ir diretamente a um fisioterapeuta. Sim. Entendeu? Divergência, de fato, eu só tive uma na época, eu ainda era acadêmico, de fato, assim, porque eu trabalhava dentro de um hospital, onde o pensamento e a avaliação clínica ali do cliente batia em desacordo. Onde eu não vou citar a unidade que eu estava trabalhando, nem o nome de ninguém. O paciente estava com uma disfunção metabólica, que teria que ser realizada uma medicação, e o médico queria entubar o paciente, falando que era outra patologia. Sim, erro de diagnóstico, né? Sendo que, na época, eu ainda era técnico, ele não quis me dar muita atenção, desmerecendo a minha profissão. Aí eu fui obrigado a procurar uma pessoa, um cargo maior dentro da instituição, para não levar esse paciente ali a um sofrimento, a um atendimento errado. Ser entubado desnecessariamente, né? Positivo. Procedimento totalmente invasivo. Dependendo do paciente, do grau que esse cliente estivesse ali, ele poderia não retornar. Entendeu? Esse foi o único fato. Mas como eu atendo hoje sozinho, né, dentro do consultório da Oeste Físio, não tenho muita divergência. Por quê? O cliente chega, ele vem com uma prescrição de fisioterapia pelo médico, eu oriento, né? Onde é tão importante estar orientando o nosso cliente, onde o seu canal aqui está passando orientação para muitas pessoas. Vai ficar o livre-arbítrio. Se ele vai querer seguir ali a minha conduta, ou voltar onde eu deixo aberto para ele procurar outra instituição para estar fazendo aquele protocolo que o médico está prescrevendo. Entendi. Entendeu? Perfeito. E você, Vinícius Oliveira, teve algum momento que houve divergência entre a orientação médica e a orientação que você, enquanto profissional, né, fisioterapeuta,
recomendava para aquele caso concreto ali? Cara, então assim, quase todo paciente que vem com indicação médica, eu tenho alguma divergência, né, com essa indicação, pelo fato que o Rafa acabou de falar. Os médicos, geralmente, eles vêm com um encaminhamento para fisioterapia, com o que deve ser feito na fisioterapia, né? E muitas das vezes, pelo fato dele não entender de fisioterapia, né, ele entende da parte da medicina com alguma coisa errada, né, dentro desse protocolo de tratamento. E aí bate no que o Rafa falou. Divergência, na verdade, não é com o profissional. Com o profissional eu tive uma, que o médico queria que o paciente tratasse com outro fisioterapeuta, o paciente já me conhecia, queria tratar comigo, e ele queria que fizesse uma coisa com o paciente, eu relatava outro, o médico me ligou, a gente conversou por telefone e acabamos entrando. Eu argumentei tecnicamente, ele entendeu e assim a gente entrou num consenso lá do que realmente o paciente precisava. Diretamente com o profissional só teve essa vez. E a divergência fica mais ali entre a gente e o cliente mesmo, porque o cliente que vem falar com a gente, alguns, como eu costumo brincar, é Deus no céu, médico na terra, fecha o olho porque o médico fala e escuta e nada mais presta, né? Outros a gente, né, consegue conversar e o paciente entende e eu falo, e aí o paciente fica no livre-arbítrio que o Rafa falou. Tem alguns que aceitam, tem alguns que não aceitam, tem alguns que voltam pro médico e procuram outro profissional. Mas assim, eu não faço o que eu não achar que eu devo fazer dentro do que eu conheço de fisioterapia, entendeu? Independente do que o médico pede ou não para poder fazer. Até porque a responsabilidade é toda sua, né? Exatamente. No final, vai cobrar da gente. Por isso que é importantíssimo. Ele falou do conhecimento técnico para estar dialogando ali. Exatamente. Por mais assim que não aceite a conduta, você vai ter um parecer técnico para falar, né? Simplesmente, não vou fazer. Exatamente. Não é falar, isso não serve. Não serve por Tem que não serve. fundamentar, né? Exatamente. Tem que fundamentar. Eu acho que é uma forma de você ganhar a confiança do paciente. Sem sombra de dúvida. Por isso que é importantíssimo Exatamente. estar sempre se atualizando, porque sempre está saindo algo novo no mercado. Pô, perfeito. Assim, porque eu, enquanto farmacêutico, também está até tendo uma questão judicial entre, né, a medicina, né, com o seu conselho, com o conselho de farmácia. Por quê? Já existe uma lei federal, os médicos entendem que só eles são os prescritores. Exatamente. Até o fisioterapeuta está podendo prescrever agora. Exatamente. E aí o Conselho Federal de Farmácia, né, editou uma resolução trazendo um RQE, que é a questão da especialidade. Sim. E lançou agora, né, a autorização através dessa resolução para que os farmacêuticos possa prescrever medicamentos tarjados, que são aqueles medicamentos com a tarja vermelha. Sim. Porém, tem que ser especialista, não é qualquer farmacêutico. Sim. Ainda assim, o CFM judicializou, está acontecendo essa briga judicial. Mas assim, e quem perde com isso, no caso do Conselho Regional de Farmácia, é o cliente, é o paciente. Por quê? O farmacêutico especialista, estando capacitado a prescrever, desafoga até o SUS, os hospitais. Sem sombra de dúvida. E assim acontece com os outros profissionais também, né? Os enfermeiros dentro do SUS, eles podem prescrever determinadas medicações para poder estar desafogando a questão do SUS. Sendo que sempre vai ter uma briga, porque é questão de briga de ego, eles não querem agir. Exatamente. Tô falando no geral, tá? Não tô querendo ofender classe nenhuma. Sim. Porém, o intuito é sempre estar ajudando quem tá precisando. Então, se ficar nessa briga de ego, a gente não vai chegar a lugar nenhum.